Uma nova descoberta feita em Israel comprova a passagem bíblica que descreve uma enorme obra do rei Salomão. Arqueólogos descobriram em Jerusalém uma ampla estrutura rochosa que confirma a narrativa presente em 2 livros da Bíblia. A descoberta foi anunciada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, a IAA, em parceria com a Universidade de Tel Aviv. Os pesquisadores descobriram uma enorme trincheira no sítio arqueológico da cidade de Davi, no Parque Nacional próximo aos muros de Jerusalém, com pelo menos 9 metros de profundidade. Sua largura era de cerca de 30 metros. Há mais de 150 anos, os pesquisadores estavam tentando provar que a cidade bíblica foi dividida em 2. A descrição contida nas Escrituras foi agora comprovada diante da revelação inédita do fosso. O enigma foi resolvido após escavações no sítio arqueológico Givat Parkin, que fica ao redor dos muros de Jerusalém. Segundo os pesquisadores, o antigo fosso foi construído há pelo menos 3.000 anos na cidade de Davi, região habitada há mais tempo da cidade israelense de Jerusalém. O local, considerado uma das cidades mais antigas da história, tinha essa construção para proteger a cidade alta ao norte, onde ficavam o templo e o palácio. A descoberta recente estava planejada para ser apresentada pela IAA ao público no início deste mês de agosto durante uma conferência chamada Experiência de Aprendizagem de Jerusalém. A fortificação foi erguida por meio da extração maciça da rocha. Como resultado, criou um gigantesco fosso que segue entre a extensão da cidade de Davi e o monte onde ficava o sagrado templo dos judeus. As escavações revelaram falésias que são grandes paredões de rocha, perpendiculares em ambos os lados do fosso. Tais estruturas não podiam ser escaladas e isso intrigava muito os arqueólogos no início. Porém, à medida que a pesquisa avançava e com a ajuda das informações colhidas nas escavações anteriores, ficou claro que esta era uma fortificação norte da Cidade Baixa. Segundo os gerentes da escavação, não se sabe quando o fosso foi escavado pela primeira vez. No entanto, claramente foi usado durante centenas de anos, enquanto Jerusalém era a capital do Reino de Judá. Segundo o professor Yuval Gadol, no Departamento de Arqueologia e Antigas Civilizações do Oriente, próximo da Universidade de Tel Aviv, e o doutor Yeftah Shalom, da Autoridade de Antiguidades, servia como espécie de ponte. Naqueles anos era uma ponte que abarcava a extensão da cidade de Davi ao sul e servia de residência aos moradores de Jerusalém e entre a Acrópole, a cidade alta, que era a área governante onde o palácio e o templo estavam localizados, e ficavam no Monte do Templo, ao norte. Os estudiosos acreditam que a criação do fosso data da Idade do Ferro, aproximadamente o mesmo período em que os livros de Samuel e dos reis do Antigo Testamento foram escritos. As passagens falam sobre a divisão da cidade de Jerusalém e sobre as construções de Ofel e Milo. Sobre Milo, o primeiro livro de Reis diz o seguinte em seu capítulo 11. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Os arqueólogos enxergam a construção do fosso como algo que exigiu operação e esforços monumentais, já que visava alterar e adaptar o ambiente natural para transmitir força e poder. Assim, visitantes que entrassem pelos portões da Acrópole teriam uma boa noção do poderio e destaque do governo israelita. Após a descoberta, os pesquisadores resolveram checar escavações anteriores. A principal aconteceu na década de 60, quando a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon investigou o solo em uma área um pouco a leste do sítio arqueológico de Givat Parkin. Kenyon percebeu que a rocha natural descia para o norte. Por isso imaginava ser um vale natural. Porém, agora percebeu-se que ela, na verdade, havia encontrado a continuação do fosso. Ligando as duas diferentes seções, os cientistas descobriram que a vala profunda e larga tem uma extensão de 70 metros de oeste para leste. Yeftah Shalom diz que a data de escavação do fosso é desconhecida, mas que essas obras significativas de construção em Jerusalém são geralmente datadas da Idade Média do Bronze, ou seja, cerca de 3.000 anos atrás. O estudioso afirma com certeza que a descoberta foi usada durante o primeiro templo e o reino de Judá, no século 9 a.C., porque isso criou uma clara barreira entre a cidade residencial ao sul e a cidade alta do norte. A antiga Jerusalém jaz
sobre o topo de um contraforte estreito e também íngreme, que se expandiu por colinas e riachos que dividiram a cidade em diferentes partes. Por esse motivo, acredita-se que várias construções feitas pelo rei foram feitas devido à necessidade de remodelar a topografia da região. O diretor da IAA, Eli Escozido, afirmou o seguinte: quando você está no fundo desta escavação gigante, cercada por enormes paredes escavadas, é impossível não ficar maravilhado e agradecido por aqueles povos antigos que cerca de 3.800 anos atrás, literalmente, moveram montanhas e colinas. Apesar de não se saber ao certo quando o fosso foi originalmente cavado, os achados sugerem que já era utilizado por séculos, quando Jerusalém era a capital do reino de Judá na época do rei Josias. E isso tem quase 3.000 anos. Segundo o Dr. Shalev, construções de estilo similar foram originalmente erguidas na metade da Idade do Bronze, e esse período de tempo foi há quase 4.000 anos. O pesquisador coloca a responsabilidade pela obra nas mãos do rei Salomão, filho do rei Davi, homem e monarca que a Bíblia descreve como o monarca responsável pela construção do espaço religioso. A idade da obra revela mais segredos do que somente quem foi o seu autor há milhares de anos. Se a construção foi feita naquele período, o mais provável é que servisse para proteger a cidade a partir do norte, o único ponto fraco da encosta da cidade de Davi. A descoberta vai ao encontro da opinião mais aceita pelos estudiosos atuais, a de que Salomão existiu e que seu império foi grandioso. Assim como seu pai, Salomão sofreu de certa descredibilidade. Não há nenhuma inscrição antiga com seu nome ou evidência física do tipo. Mesmo assim, os estudos atuais, em sua maioria, concordam com sua existência. O maior debate era se seu reino realmente era poderoso e próspero, como as escrituras afirmam. Os minimalistas bíblicos tendem a dizer que, por volta do 10º século antes de Cristo, período de Salomão, Israel era uma pobre coleção de fracas tribos. Portanto, Salomão e seu pai não passariam muito de chefes desses povos. As escavações do professor Igael Yadin, porém, vão na direção oposta dessas constatações. De 1957 a 70, Yadin escavou as localidades de Azor, Megido e Gezer. Nos 3 lugares antigamente povoados pelo povo de Israel, foram encontradas estruturas arquitetônicas parecidas. O design, as dimensões, a construção, as características artísticas nos 3 locais são muito semelhantes. Apesar da vasta distância, Azor, Megido e Gezer foram construídas no mesmo período e de maneiras parecidas. A largura da parte interna é de 4,2 metros, com a largura das paredes medindo 1,6. Essas são medidas certamente impressionantes para um povo meramente tribal, desorganizado e pobre. Por serem parecidos e construídos na mesma época, todos os portões parecem fazer parte do mesmo projeto. Os vestígios arqueológicos, que incluem grandes portarias e 6 câmaras, mostram que as construções eram monumentais. Essas evidências apontam muito mais para um poder centralizado e significativo. As cidades também estão separadas por distâncias relativamente grandes, abrangendo a maior parte do território geográfico da antiga Israel. Isso aponta para um controle administrativo sobre uma grande área. Arqueologicamente falando, Azor, Megido e Gezer foram construídos pelo mesmo governante poderoso, um indivíduo com substancial poder e influência regional. Provavelmente esse líder é Salomão. Ou seja, há evidências não só de sua existência, mas da grandiosidade de seu poder. Leiamos 1 Reis 9, versículo 15. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer. Não é de se espantar que tamanhas construções fossem presentes no reinado de um rei chamado de sábio pela Bíblia. Tais achados arqueológicos são muito importantes para nosso melhor entendimento científico dos povos que são descritos nas Escrituras. No futuro, com o desenrolar da arqueologia bíblica, teremos uma incrível noção das espetaculares narrativas bíblicas. Eu fico por aqui. Até a próxima.